Olá, boa noite. Eu quero falar com vocês hoje de um filósofo extremamente importante para a filosofia moderna. Trata-se do maior filósofo iluminista que a gente tem. É um filósofo alemão chamado Immanuel Kant, que nasceu em 1724 e morreu em 1804. É um filósofo, assim, dos filósofos que a gente estuda, o Kant é talvez o mais complicado deles, porque ele tem uma linguagem muito técnica, assim, muito sem literariedade, como tem, por exemplo, um Rousseau, como tem um Montesquieu, um Voltaire, né, um Descartes. Né, é uma filosofia um pouco árida. Né, a obra principal dele, por exemplo, chegou a irritar até o seu orientador na época. Mas depois foram descobrindo que o Kant ele era assim, estava escrevendo uma coisa que seria revolucionária. Então ele é chamado de o Copérnico da filosofia. A partir do Kant, todo o acento da filosofia será no sujeito, na consciência do sujeito. Então, para vocês hoje, eu queria falar de duas coisas do Kant. A primeira delas é o conhecimento, a epistemologia cartesiana, que praticamente está no livro dele, chamado A Crítica da Razão Pura. Este livro aqui, tá? Esse livro que é o vértice de toda a filosofia, né? Não tem como a gente prosseguir a filosofia sem conhecer o que ele diz aqui neste livro. Né? Não dá para a gente conhecer um Schopenhauer, um Nietzsche, né? Enfim, um Foucault, se a gente não olhar para o que ele está colocando aqui. Inclusive, a própria fenomenologia, que a partir do início do século XX vai se desenvolver, né? E vai dar lá com Heidegger, com Sartre, né? Passa também por aqui. Então, esse é um dos livros que a gente vai falar nessa aula de hoje, mas também nós queremos dar assim uma pincelada na ética kantiana, não tão no conhecimento e na ética kantiana, que foi desenvolvida neste livro, logo após a Crítica da Razão Pura, aqui a Crítica da Razão Prática. O Kant viu necessidade de escrever sobre aquilo que a gente deveria ter como comportamento, como deveria ser a nossa conduta, né, à luz de uma razão pura. Então, surge esse livro dele, Crítica da Razão Prática. Na verdade, são três críticas. Né, são as três famosas críticas do Kant. Essa aqui é a terceira, né, a crítica da faculdade de julgar, ou a crítica do juízo, simplesmente, como a gente traduz aqui no Brasil. Este livro, propriamente, ele vai falar de estética, da percepção, do gosto. Né? Bom, é disso que a gente vai tratar aqui e espero que vocês entendam bem para a gente prosseguir adiante depois com uma crítica da modernidade. Mas eu queria fazer propaganda também de uns outros livros do Kant que são também muito importantes para a gente assim, seguir o pensamento kantiano, alguns livros que inclusive são até mais fáceis, né, de a gente entender, muito mais tranquilos. Por exemplo, tem esse livro dele, um livro de antropologia. Antropologia de um ponto de vista pragmático. Aqui, praticamente, o Kant vai falar de saúde, né, de cuidado com o corpo, higiene. Né? Então, aquilo que os sentidos do corpo, né, faculdade de conhecer, enfim, é um livro interessante para a gente assim, pensar a questão da saúde em Kant. Né? Também o Kant escreveu um livro. Escrever um livro não é bem um livro, né? Na verdade é um artigo que o Kant ele nasceu na cidade de Königsberg, na Alemanha. Né? Naquela época essa parte pertencia à Prússia. Né? É uma região hoje que está ali entre a Polônia e a Alemanha. Né? E teve uma época em que ela foi
pertenceu à Rússia, né? E passou a se chamar Kaliningrado, mas na verdade hoje continua sendo Königsberg, né? E o Kant nasceu e viveu lá e morreu lá. Ele era professor universitário, né? Nunca se casou, solteiro a vida toda, dedicou a vida sempre ao estudo, ao ensino. E na universidade onde ele trabalhava, todos os professores, independentes de que curso fosse, de que área fosse, eles tinham por regra, né, oferecer uma vez a cada 2 anos um curso sobre a educação. E o Kant escreve então um ensaio sobre a pedagogia. Um ensaio bonito, né, que não tem assim, um rigor como tem os livros mais elaborados dele, mas neste ensaio aqui o Kant vai dizer o seguinte, que a educação ela compreende duas coisas. Em primeiro lugar, ela compreende a instrução do espírito, né? Em segundo lugar, ela compreende a formação de um hábito. Para isso, então, ele vai falar de disciplina. Então, a instrução, né, levar uma criança para a escola, ela vai ter praticamente 2 objetivos ali. Instruir o espírito, mas também que ela obedeça, que ela seja disciplinada. E o Kant é muito tranquilo nisso, ele vai dizer o seguinte, olha, é preferível que se fale na educação do espírito, mas não se fale na disciplina. Porque a instrução sempre se recupera, mas a formação do caráter, da disciplina, isso não se recupera. Então, por aí, ele é assim, bem conservador nesse sentido, né? E nesse livro aqui, quando ele vai falar de instrução, de educação, ele fala, como também o Rousseau fala, né? O Kant é um devedor a Rousseau. Rousseau é um dos principais influenciadores na moral kantiana. Ele vai dizer que a educação, ela compreende uma educação física e uma educação intelectual, né? A educação física são os cuidados que a gente tem que ter com o corpo, desde os aspectos de higiene, aos exercícios para a gente se fortalecer na saúde. Então, são os cuidados que começam em casa, né, e depois vai se estendendo na vida, né, as noções de higiene e tudo mais. E a educação intelectual começa também nos primeiros anos de vida, mas é justamente aquela educação escolar que vai compreender, então, aquilo que eu dizia, que é a instrução e a questão da disciplina. Também tem esse outro livro do Kant, publicado recentemente no Brasil, que são Lições de Ética. Né? Assim, o Kant falando de diversas coisas, entre elas os cuidados com o corpo, né, sobre a questão das virtudes, inclusive até do suicídio, ele vai falar aqui, condenando, é claro, o suicídio. Tá? Então, é um livro bonito também, né, da ética kantiana. Ele também tem um livro onde ele vai falar sobre religião. Olha aqui, lições sobre a doutrina filosófica da religião. O Kant era religioso, era luterano, mas no esquema racional do Kant, Deus é uma ideia. Deus é ele é um dispositivo, como a gente vai aprender daqui a pouco, dispositivo inato na razão humana. É uma necessidade da razão humana. Então ele vai discutir isso aqui. E tem também, aqui no Brasil, a editora Vozes publicou alguns textos, né, alguns artigos que o Kant escrevia para revistas, jornais, naquela época. Né, esse aqui, textos seletos. São vários textos aqui, e 3 deles eu, assim, chamaria a atenção de vocês, se um dia vocês pudessem ler. A primeira dela, o primeiro texto aqui é a resposta à pergunta o que é o esclarecimento. Sabe? É uma resposta, porque ele escreveu um artigo, né, houve uma refutação, então ele dá uma resposta a esta refutação. E esse texto é belíssimo. Né? O Kant ele vai dizer aqui que o esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade. Isso é uma
definição importante, extremamente importante do que é o esclarecimento, o que é o iluminismo, uma pessoa estar esclarecida, de posse da razão. Então ele vai dizer assim, é a saída do homem da sua menoridade, da qual ele mesmo, o homem, é culpado. Por quê? Porque nesse sentido, Kant vai entender que todo homem que esteja de uma certa forma sob tutela de alguém, esse homem não é emancipado ainda. Ele é um menor de idade. Então esse é o critério que o Kant tem. Não é um critério cronológico, não se trata aqui da gente falar que aos 15 anos, aos 12, aos 18, aos 21, aos 50 anos, o homem tem plena consciência das coisas. Não é isso. O Kant está dizendo que na real condição dos seres humanos, todo aquele ser humano que ainda depende do cuidado de alguém, da tutela de alguém, né, tutela, que é isso que a gente chama de cuidado, né, que está sob custódia de alguém, ele é um menor de idade. Então, nesse sentido, ó, criança que está na escola é menor de idade, jovem que ainda depende dos pais é menor de idade, um prisioneiro é menor de idade, uma pessoa doente, né, uma pessoa doente mental, né, ou a pessoa doente mesmo, qualquer doente, que precise de cuidados de alguém, né, um acidentado, é menor de idade. Uma pessoa que foi recolhida, por exemplo, num sanatório, né, eu dizia, os prisioneiros, e todos esses são menores de idade, porque ali eles não podem mais decidir por si, eles têm que decidir conforme a receita de alguém, né? E também aquelas pessoas, né, que têm uma vida vulnerável, seja de pobreza ou seja de riscos, né, assim como uma pessoa que é perseguida politicamente, ou como pobres, por exemplo, que são vítimas, né, flagelados de uma seca, ou vítimas de uma grande enchente, de uma grande tragédia, também esses são tutelados, são menores de idade. Então isso é importante aqui nesse texto do Kant. Um outro texto bonito aqui tem o seguinte título: sobre um suposto direito de mentir por amor à humanidade. Nós vamos ver depois na Ética do Kant. O direito de mentir não é um direito de ninguém. Não existe o direito de mentir, mesmo que seja para salvar a vida de alguém. Esse é um texto que ele está escrevendo, rebatendo, se eu não me engano, ao Benjamin Constant, na época, né, que dizia que seria muito duro, que diante de certas crueldades a gente pode não revelar a verdade, pode inclusive mentir. Por exemplo, uma pessoa que é sequestrada, né, e ela tem que entregar os seus colegas. Né, um exemplo mais clássico seria assim, né, vamos supor que durante a Segunda Guerra, né, a polícia, a Gestapo, a polícia de Hitler, chegasse na casa de um camponês e dissesse assim: o senhor está escondendo judeus na sua casa? Bom, para o Kant, se ele estivesse escondendo ali, ele deveria assumir: sim, eu estou escondendo judeus na minha casa. Não assistiria a ele o direito de mentir, de forma alguma, né? Então, se ele mentisse, ele também daria o direito de toda a humanidade fazer a mesma coisa, de mentir. E numa sociedade onde a mentira passa a ser relativizado, um direito, um dever relativizado, né, o não mentir, essa sociedade não teria condição de seguir adiante depois. Então, o que o Kant está fazendo aqui? O Kant está dizendo que certas virtudes, elas são heróicas, né? Que a virtude é mais importante do que a felicidade e a segurança de alguém. Então isso aqui fez do Kant assim ser olhado com maus olhos na ética dele. Bom, e por fim, um outro artigo importante dele aqui é O Fim de Todas as Coisas, onde o Kant vai falar da morte, né?
da nossa finitude. Né? Isso que é um assunto que todos os filósofos tratam de uma certa maneira, e o Kant também vai falar disso. E nesse texto ele vai falar da morte e também da questão religiosa, né? Porque para quem é cristão, a morte é o encerramento dessa vida e o retorno, né, de uma alma a Deus e assim por diante. Mas há também um outro livro do Kant, extremamente importante, sobretudo na área do direito e na área da moral, que se chama A Metafísica dos Costumes. Este livro é dividido em duas partes. A primeira tem a doutrina do direito, onde ele vai desenvolver o que é o direito, né? Como é que funciona o direito, quais são as formalidades do direito e assim por diante. Né? Direito o que é o direito, né? O direito privado, o direito público, sobre o casamento, direito dos pais, direito das famílias e assim por diante. O direito público, a questão da propriedade, tudo isso ele vai tratar aqui. E nos princípios da doutrina da virtude, ele vai falar o que é a virtude, né? O que são os deveres, o que são os direitos, e assim por diante. É disso que ele trata aqui. Os deveres para consigo mesmo, onde ele vai aqui condenar também a questão do suicídio, né? Os deveres que a gente tem de preservar a vida, de cuidar da saúde, que isso vem em primeiro lugar do que qualquer outra coisa, e assim vai indo. Então, é um livro importante do Kant assim, que estabelece o que é a ética dele, juntamente com o livro A Ética, a Crítica da Razão Prática. Bom, dito isso, vamos então falar um pouco do que é o Kant, né, como é que ele chega a essa situação aqui. Né? O que é o Kant? Mas para isso a gente vai então abrir um outro vídeo.